Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos resolver algumas questões envolvendo inequação quociente. Então vamos lá às nossas questões. Determine o conjunto de solução das inequações abaixo. Então aqui nós temos a nossa primeira inequação, 2x mais 1 dividido para x mais 2 maior que zero. Lembrando, como nós estamos falando de equações quociente, quociente significa divisão, e aqui nós temos uma divisão entre duas funções. E esse resultado dessa divisão tem que ser maior que zero. Lembrando que maior que zero são números positivos. Então, qual é o método de solução para resolver uma equação quociente? O primeiro passo é encontrar o zero da função do numerador, que é a funçãozinha que fica em cima, e encontrar a restrição no denominador, ou seja, a funçãozinha que fica abaixo. A restrição nós já falamos na videoaula que nós abordamos a parte teórica de inequação quociente. A restrição é aquele valor que anula a função aqui embaixo. Como vai anular? Aqui embaixo na parte da função, por exemplo, quando nós tivermos o zero aqui embaixo, não existe esta divisão. Então, nós temos que encontrar o valor que anula a função embaixo. Então, vamos lá fazer isso. Então, vou pegar aqui a função 2x mais 1 e vamos encontrar o zero desta função. Então, esse 1 está positivo, vai para o segundo membro, negativo. Então, nós vamos ficar com 2x igual a menos 1. E esse 2 que está multiplicando x vai passar dividindo. Então, nós vamos ter x igual a menos 1 sobre 2. Agora, basta encontrarmos a restrição para a segunda função, ou seja, a função do denominador. A restrição é aquele valor que vai tornar nula. Então, nós vamos dizer que x mais 2 tem que ser diferente de zero, já que quando x mais 2 for igual a zero, não existe a divisão por zero. Então, nós temos que fazer x mais 2 diferente de zero. Então, esse 2 que está positivo vai para o segundo membro negativo. Então, nós vamos ficar que x tem que ser diferente de menos 2. Lógico que x tem que ser diferente de menos 2, pois se substituirmos o x por menos 2, vai ficar menos 2 mais aquele outro 2. Um 2 positivo e outro 2 negativo, essa soma vai dar 0. Então, x tem que ser diferente de menos 2 para que não aconteça de encontrarmos o zero aqui embaixo. Então, x pode assumir qualquer valor, positivo ou negativo, pode assumir qualquer valor, desde que não seja o menos 2. Então, x não pode assumir o valor menos 2, pois quando substituirmos o x por menos 2, nós vamos encontrar o zero embaixo. No denominador não existe a divisão por zero. E agora o que nós vamos fazer é estudar o sinal das funções, que foi o que a gente já fez em inequação produto. É muito simples o processo de resolução e são muito parecidos o processo de resolução de inequação produto e inequação quociente. Então, nós vamos colocar somente o eixo x para a gente estudar o sinal. Estudar o sinal é dizer onde é que é positivo e onde é que é negativo. Então, vou colocar o zero da primeira função, que foi menos 1 sobre 2. Vou colocar aqui a bolinha aberta, já que aqui a gente tem somente maior que zero. Se tivesse o igualzinho embaixo, a gente colocaria a bolinha fechada. E é claro, a gente está estudando aqui a função 2x mais 1, que é a função do numerador. Como esse 2 é positivo, então vai ser uma reta crescente nesse sentido. Então, aqui está a nossa reta crescente. E a gente já sabe que abaixo do eixo x é negativo.
e acima do eixo x é positivo. Então, nós já estudamos o sinal da primeira função. Agora, vamos fazer isto para a segunda função. Então, aqui eu tenho o eixo x novamente. Vou colocar aqui a bolinha aberta. E aqui o menos 2, que foi a restrição da segunda função, da função do denominador. Então, aqui a funçãozinha x mais 2. Como esse x não tem valor negativo acompanhando ele, é um valor positivo, então a reta também vai ser crescente. Então, está aqui a nossa reta crescente. Acima do eixo x é positivo e abaixo do eixo x é negativo. Pronto. Agora, nós vamos só repetir isto que nós fizemos para a primeira função e para a segunda função. Vamos repetir e ver onde é que a divisão vai ser positiva, já que a gente quer maior que zero. Então, vou colocar o primeiro eixo. Vou colocar o zero da primeira função, que é menos 1 sobre 2. A bolinha aberta. E a gente já sabe que a direita de menos 1 sobre 2 é positivo, que a gente já fez isso. A gente está só repetindo o que a gente já fez. E a esquerda de menos 1 sobre 2 é negativo. Então, está aqui. Agora, vamos repetir o que a gente fez na segunda função, ou seja, a função do denominador. Então, vou colocar aqui o menos 2 e a bolinha aberta. Lembrando que eu coloquei aqui o menos 2 na frente de menos 1 sobre 2, porque menos 2 é menor do que menos 1 sobre 2. Então, como é menor, tem que estar aqui na frente. E a direita de menos 2, que é valores maiores que menos 2, é positivo, como a gente já tinha visto. Então, vou colocar aqui os sinais de mais para representar que é positivo. E aqui na esquerda, para valores menores, é negativo. E agora vamos colocar a terceira reta auxiliar, que é a reta que vai nos dar a resposta. A gente vai repetir o menos 2, a bolinha aberta, o menos 1 sobre 2 e a bolinha aberta. Vou colocar esse tracejado para nos orientar. Bom, como a gente está querendo uma divisão positiva, a divisão funciona como na multiplicação. Menos com menos vai dar mais. E mais com mais, logicamente, também vai dar mais. Então, aqui nessa parte que está à esquerda de menos 2, nós temos menos e aqui menos. Então, se eu for dividir um número que está aqui com outro que está aqui, os dois são negativos. Então, menos com menos vai dar mais. E aqui, entre o menos 2 e o menos 1 sobre 2, nós temos valores negativos aqui em cima e valores positivos aqui embaixo. Então, menos com mais, a gente já sabe que vai dar menos. E aqui, depois de menos 1 sobre 2, a gente tem valor positivo e aqui valor positivo. Então, dois valores positivos, quando eu for fazer a divisão deles dois, vai dar positivo. Então, está aqui o sinaizinho de mais para representar que é positivo. Então, como a gente quer valores positivos, a parte da reta que deu positivo foi essa. E essa outra parte que deu positivo. Então, essas duas partes que eu estou destacando são os intervalos que vai nos dar a resposta. Lembrando que para qualquer valor que eu pegue aqui nesse intervalo de azul, vai ser todos os valores de x que são menores do que o menos 2. Por exemplo, se eu pegar aqui o menos 4 ele é menor do que o menos 2. E para qualquer valor que eu pegue aqui, por exemplo, o 5 é maior do que menos 1 sobre 2. Então, nessa parte aqui são os valores de x que são maiores do que menos 1 sobre 2. Então, a nossa solução geral vai ficar x que pertence aos números reais, tá ok.
x é menor do que menos 2, que foi esta informação aqui, ou então x vai ser maior, não tem essa igualdadezinha embaixo, x vai ser maior do que menos 1 sobre 2. Então, a solução x menor do que menos 1 do que menos 2, ou x maior do que menos 1 sobre 2.